Então, vamos lá, Eve e Rafa. Bom, oi, gente, sou a Evelene. Sou psicóloga, estou aí no coletivo, já deixo o convite também para o grupo que eu tenho quinzenal, acontece toda quinta-feira, 2 horas. A proposta desse grupo é que a gente faça algumas leituras complementares que venham aí colaborar com os estudos de Lacan especificamente, né? Então, atualmente a gente está lendo Claude Lévi-Strauss, Estruturas Elementares do Parentesco, para tentar entender melhor o que o Lacan utilizou do estruturalismo para chegar na teoria. A gente retoma essa semana também. De novo, é quinzenal, quinta, 2 horas. Tem alguns outros projetos individuais, quem tiver interesse depois pode dar uma olhada no Instagram ou entrar em contato, que é o grupo de leitura do Seminário 10, alguns grupos de discussões, e agora em março vai voltar o grupo de estudos em sexualidade, que é onde eu tenho uma atuação maior como psicóloga, né? Gente, eu vou pedir licença só porque eu tô com uma cachorra doente e ela tá tendo algumas crises essa semana, e ela acabou de ter uma aqui, só para me acolher ela aqui, eu volto já. Mas o demais é isso, Rafa, fica à vontade. Olá, pessoal, bom dia. Sou a Rafaela, também faço parte do coletivo Contornos de Psicanálise. Também faço parte, né, coordeno um outro grupo do Contornos também, às quartas, às 10 da manhã, que é sobre introdução à teoria lacaniana, né? Sou psicanalista, acho que é isso. Tá ótimo. Bom, eu também sou psicanalista, eu também faço parte do coletivo. Esse grupo em específico aqui que a gente está montando agora, só para poder refrescar um pouco a respeito também, é um grupo de leitura e discussão. Então a gente vai tentar fazer a leitura linha a linha do livro da Michelle. Esse livro da Michelle, como eu faço parte dos grupos dela, eu venho acompanhando, faz muito tempo que ela está tentando escrever, e ela utilizou muito dos espaços do próprio grupo, das atividades que ela propõe, para realmente conseguir fazer a escrita desse livro. E para a gente que faz parte lá dos grupos, foi um momento assim de muita euforia, assim, tantos encontros, assim, super indico, inclusive, quem puder assistir, tem uma gravação do dia do lançamento do livro, né? E foi bem interessante, assim, para a gente. Acho que estava, do ano passado, em outubro, estava sendo o livro mais aguardado, assim, entre a gente, né, do pessoal que estava ali no grupo, pelo menos, tá? Bom, acho que dá para a gente começar a leitura, né? Qualquer coisa, se vocês quiserem falar, interromper, perguntar, contribuir, é só levantar a mão, não precisa ficar com vergonha. Grande maioria das pessoas eu estou vendo que uma ou outra eu já conheço, né? As que eu não conheço, estou contente que estão por aqui também. Vou perguntar, tudo bem, meninas, eu começar a leitura por vocês? A gente vai dividindo, o que que vocês acham? Vocês vão levantando a mãozinha também, a gente vai fazendo assim? Pode ser? Então tá bom. Bom, então a gente começa ali, vamos começar desde lá do comecinho mesmo, tá? Então, o índice, dando sequência para lerro, memória, que me ensinou o necessário caminho da leitura lacaniana de Freud. Então, Michelle estudou muito com Alejo, e ela faz essa dedicatória, acho que foi ano passado mesmo que ele faleceu, né, gente? Até onde eu lembro. Continuando aí. Se nossos referenciais são sempre estáveis e seguros, é por serem estruturais, é por estarem ligados às vias de construções significantes. Na sequência, o significante determina o sujeito. Eu lhes digo, na medida em que necessariamente é isso o que quer dizer a experiência psicanalítica. Mas sigamos as consequências dessas premissas necessárias. O significante determina o sujeito
toma dele uma estrutura. Então, ela traz duas referências do seminário 5 e do seminário 9, pontuando a respeito do significante, que para nós é tão rico, né, gente? Então, assim, então, inclusive, só comentando, tem grupos no coletivo que estuda linguagem, né? Então, assim, dei uma olhadinha também a respeito. Tem um outro grupo que eu coordeno junto com a Mari também, que a gente também está falando de significante a partir da Luciana Salum, e os outros grupos também vão falar, via e mexe, do significante, porque ele nos interessa muito enquanto psicanalistas lacanianos, daí, né? Continuando, então, a apresentação que é do Christian Duncan. No presente trabalho, o leitor encontrará uma exposição lúcida e rigorosamente informada da teoria das estruturas clínicas na psicanálise de Lacan e suas implicações diferenciais para a prática da interpretação. Muitas vezes reduzida a um esquema classificatório, essencializado e moral, as estruturas clínicas vêm sendo objeto de críticas filosóficas, bem como diluídas em leituras psicopatologizantes. Por isso, vem em boa hora esta retomada da lógica estrutural, que comanda a concepção de sujeito e de desejo em Lacan, a partir da qual a estrutura de linguagem permite redefinir o campo de produção dos sintomas. Antes de continuar, só para dar uma aquecida, uma quebrada de gelo também, eu lembrei de uma coisa enquanto eu estou lendo isso aqui, eu vou lembrando e vou falando para quem está nos grupos sabe que eu vou fazendo isso, né? Se incomodar muito, vocês vão me avisando, tá? Mas eu lembro que, assim, logo no comecinho, acho que quando eu comecei a estudar Lacan, ter supervisão em Lacan, foi ali em 2015, mais ou menos, tá, gente? Eu sou formado em psicologia também, mas na graduação em específico, eu não tive nada de Lacan. A minha parte, assim, da psicanálise da graduação era bem inglesa, então a gente aprendia Freud, Klein, Melanie Klein, né, Winnicott, um pouquinho de Bion também. E daí, quando eu fui para o aprimoramento profissional, tinha uma supervisora lacaniana, muito brava mesmo, mas gosto muito dela, já foi minha analista depois de um tempo, inclusive, e, e nesse período aí das supervisões, estava eu e os meus colegas, assim, a gente estava recém-formado na faculdade, né, e a gente ficava brincando muito, assim, a gente estava se conhecendo, e, né, e alguém, não sei se fui eu, alguém falou assim, e foi dar risada e disse assim, nossa, que risada histérica. Vocês já ouviram coisas assim? Né? Nossa, para que a gente foi fazer isso? A gente teve uma aula, assim, de histeria, sabe aquela aula, assim, aquela aula que ao mesmo tempo é um tapa na cara, uma coisa assim. E a gente, desse dia em diante, a gente entendeu que não existe risada histérica, né? Então, e eu achei muito bom, mas eu achei muito agressivo também, né? No dia a gente ficou bem chateado, bem triste, bem morocochosinho, assim, né? Então, assim, ficou todo mundo, sabe? Meio triste, assim, de castigo. Mas foi importante também, né? Porque é isso. Quando o Christian traz aqui a respeito do que vem se tornando, assim, a leitura estrutural, pelo menos para mim, fica muito essa ideia do que a gente tinha lá em 2015, assim, de que um fenômeno isolado ele vai configurar alguma coisa, sendo que não existe risada histérica, do mesmo jeito que não existe uma organização obsessiva, né, no sentido de que organização é obsessiva, ou de que risada é histeria, né? A Ana comentou, nunca mais esqueceu, que nunca mais, gente, olha, de verdade. Mas eu achei bom, não tudo de errado, né, gente? Eu achei bom o comentário do Christian, tá bom? Vamos seguindo mais um pouquinho? Então, vamos lá. O texto, né, o texto-livro, enfatiza uma diferença que nem sempre está clara entre os comentadores, qual seja, entre o funcionamento estrutural e os sintomas. Isso permite desdobrar a tríade clássica formada por neurose, perversão e psicose.
em estruturas sintomáticas e assintomáticas, isolando dessa maneira a teoria do sujeito da psicopatologia. Pode-se dizer que, nesse ponto, o procedimento de Lacan teria diferido substancialmente de Freud, para quem, segundo certa recepção relativamente estável entre os comentadores, teria deduzido a hipótese do inconsciente das formações de sintomas e de seus equivalentes, como xistes, as transferências e as demais psicopatologias da vida cotidiana, tendo o sonho como via régia para o inconsciente e tomando o sonho com equivalente do sintoma. Dissolvia-se assim a linha divisória tão cara à psiquiatria que lhe era contemporânea entre normalidade e patologia. Para isso, Freud teria adotado uma atitude dimensional ou continuista entre sintoma, inibição e angústia, bem como entre o agrupamento de sintomas e a proposição de diagnósticas. Mais um comentário aqui, né? E quem quiser comentar também, fica à vontade. No lançamento do livro, se vocês forem assistir, depois eu vou procurar o link, ou quem quiser jogar o link lá no grupo das meninas e eu, o Christian faz algumas perguntas para Michelle, e uma delas, que eu não sei se eu não lembro, que eu li nas férias esse livro. O que acontece? Ele comenta assim, então você quer dizer que não existe patologia, que todo mundo, né, todo mundo está adoecido, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas depois eu vou mandar para vocês se eu encontrar aqui. E daí a Michelle vai respondendo e tudo, mas a questão é que, dentro de uma ideia de que se existe neurose, psicose e perversão, e essa neurose, psicose e perversão são diagnósticos / estruturas clínicas, e que a gente vai fazer esse diagnóstico dentro de uma transferência em sessão, ou seja, não tem como a gente dizer de uma neurose, uma psicose, uma perversão fora do set, tá? A não ser que você esteja ali fazendo um treino a partir de um filme, a partir de um livro, coisas assim, né? Mas não dá, por exemplo, que é uma coisa que eu comentei esses dias, não dá para fazer análise de participante de BBB, por exemplo, tá, gente? Então, acho que isso é uma coisa bem importante para nós, né? Que é comum a gente ver por aí, certo? Outro ponto é psicanálise selvagem, exatamente, que é interpretação selvagem, né? Tem várias leituras aí. E dentro da ideia de patologia, daí patologia, pato significa doença, né? Então, estudo da doença. Para nós, lacanianos, existem analisantes adoecidos dentro da neurose, analisantes adoecidos dentro da psicose, analisantes adoecidos dentro da perversão. E existem analisantes menos adoecidos, menos adoecidos, menos adoecidos, nas três, ou não adoecidos. Percebe? Então é possível existir, por exemplo, uma neurose hipergrave, do mesmo jeito que uma neurose não tão grave. Como que a gente vai definir isso? Como que a gente vai ler isso? A gente vai dando uma olhada aqui a respeito do que ela vai comentar a respeito de tudo isso. Mas é muito importante para nós que a gente pense que, independente de alguém estar dentro de uma leitura estrutural de neurose, psicose ou perversão, não vai automaticamente colocá-la num ponto de patologia ou não patologia, e ao mesmo tempo de mais saúde ou menos saúde, porque a estrutura não equivale a um adoecimento. Ou seja, não estou dizendo que a neurose é saudável e a perversão não é saudável. Como não existem pessoas que não sejam neuróticos, psicóticos ou perversos, que essas pessoas todos estejam adoecidas, enlouquecidas, né? Porque muita gente associa, não? Loucura à psicose, por exemplo. Gente, loucura não é psicose. Psicose é uma estrutura. Muito se dá da psicose na loucura do senso comum? Sim, mas existem neuroses tão loucas quanto psicoses loucas, como perversões loucas, tá? Loucura é uma outra coisa, beleza? Vou desligar aqui para as meninas falarem. A Kelly levantou, depois a Eve também.
Bom dia. Sabe que você falou disso, eu lembrei porque tem um vídeo da Michelle Romão Faria mesmo, né? Já faz uns 3 anos que ela tem esse vídeo lá no YouTube dela, que é Lacan e as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. E ela fala justamente isso, né? Que existem as estruturas e que dentro da estrutura pode sim haver patologias dentro de cada estrutura, como não, né? Porque estrutura é diferente de patologia, ela fala justamente isso nesse vídeo. E aí você falou, eu lembrei, porque já faz uns 3 anos que ela bate nessa, né, assim, por baixo, assim, dos vídeos que ela faz lá e disponibiliza, que ela bate nessa tecla, né, porque, igual você falou, a psicose entra nesse senso comum da loucura, e aí se confunde, e aí todo mundo acha que não é psicótico, né, não existe ninguém psicótico dentro do meio, inclusive, porque tem essa questão, né, desse estigma da loucura enquanto a estrutura, e são coisas diferentes, né, e eu acho que é bem problemático para a gente ter esse pensamento enquanto analista, justamente porque isso pode influenciar mesmo o nosso atendimento na clínica, com esses pacientes. Tem um vídeo também, eu não sei se é um filme, documentário, é como se fosse um documentário, mas em base de filme, que é do Marcelo Veras. Não sei se alguém já viu, e é A Loucura Entre Nós, alguma coisa assim, né? Ele tem, depois eu posso até mandar, enfim, no grupo, eu acho que não está aberto, né? Mas ele fala justamente, depois se lembrar o nome, eu coloco aqui no chat. Ele fala justamente disso, né? Dessa questão da psicose, do que fazer com isso e de quando passa a ser uma questão de algo mais patológico, né? Então, ele fala lá, eu acho interessante, quando ele começa assim, ele coloca uma pessoa, por exemplo, que tem essa estrutura, né, e lá mostra muitos psicóticos enquanto esquizofrênicos, e aí ele coloca uma pessoa dessa no meio de um monte de pessoas, para dizer assim, bom, né, qual diferenciar? Nenhuma, né? Acontece que precisa ser tratado enquanto uma individualidade de que, talvez, dependendo do adoecimento, né, esse tipo de estrutura precisa de uma atenção, assim como na neurose obsessiva, igual você falou, assim como outro tipo de estrutura. Então, é bem interessante para a gente poder não ter esse estigma, né, que eu acho que prejudica a nossa clínica e até o nosso atendimento. Indo um pouco nesse sentido, à medida que eu foi falando e a Kelly também, fiquei tentando me apegar à noção de estrutura, né? Então, porque é uma estrutura, pegando mesmo o próprio estruturalismo ali do Lévi-Strauss, acho que é isso que me convocou também a voltar a ler, estrutura no sentido de que são elementos distintos que se organizam e se relacionam entre si, né? Então, isso é o que vai dar uma base, é a estrutura por conta da relação desses elementos. Não tem como a gente falar só de desejo, ou só de objeto A, ou só de fantasma, porque uma coisa vai estar se relacionando com a outra para a gente ter essa estrutura. Partindo desse ponto, a gente vai ter as três nesse lugar como uma forma de se colocar ou de organizar essa relação entre esses elementos, entre essas outras partes, né? Então, existe essas diferenças essas diferentes formas de se organizar, desses elementos se relacionar, mas ambos vão estar dando uma estrutura. Logo quando o Alt leu, né, diferenciar a teoria do sujeito da psicopatologia, dá para a gente pensar um pouco nesse sentido também, que quando a gente fala de estrutura, a gente fala de constituição do sujeito na psicanálise lacaniana, né? Então, a gente está falando de uma constituição de sujeito que se estrutura nessa relação desses elementos. E aí, como a gente nomeia isso, independente de como a gente nomeia, o nosso trabalho seria o mesmo, né? Que é estudar e observar como que essa estrutura está se apresentando discursivamente. E entrar um pouco, né, nessa zona de sair um pouco desse lugar comum, de colocar... acho que a gente até tem um grupo dia de sexta, 1 hora, se eu não me engano, sobre psicose, que é com o Wesley e a Carol, no coletivo. Eu não consigo participar ainda desse grupo, infelizmente, mas conversando muito com o Wesley, né, de sair mesmo desse senso comum do que seria a psicose enquanto algo fenomenológico colocado pela psicopatologia, e vem Del Galarrone como uma referência ali do tempo de formação, e o que a
psicose como uma estrutura com esses mesmos elementos que tem nas outras estruturas, mas aparecendo e se relacionando de uma forma diferente. Isso me fez pensar um pouco, Cláudio. Não, perfeitas as duas, né? Acho que depois, Kelly, se você puder mandar, a gente vai deixar o grupo fechado por enquanto, mas manda pra gente, daí a gente coloca lá a referência, vamos dizer assim, de quem mandou, tá bom? E a Eve, assim, impecável, né? É isso mesmo. Eu lembrei também, antes só de entrar, vou entrar de novo no texto, mas muito daquela ideia da perversão mesmo, né? De fazer uma relação entre perversão, de ler, por exemplo, fetiche logo, se um neurótico, vamos dizer assim, apresenta fetiche, logo, será que ele é um perverso? Ou ainda pensar em categorias psicológicas, a gente tem, vai lá, sociopatia, psicopatia, né? E ler esse tipo de diagnóstico psiquiátrico, fenomenológico, como estrutural, né? Então, vejam, nós, a gente vai acolher, pessoas vão chegar para a gente falando de qualquer lugar diagnóstico, por exemplo, TEA, e isso daí vai dar pano para manga, né? Que a minha posição é que o TEA não é uma quarta estrutura, tá, gente? Então a gente está falando de neurose, psicose e perversão, a gente não está falando de neurose, psicose, perversão e TEA nesse livro, tá? Então a gente vai pensar nesse jeito, aqui, nesse livro. Mas pensando, chega TEA, chega TDAH, e tudo bem, vão chegar pessoas falando de suas questões, mas não necessariamente o que eles estão dizendo vai nos levar a pensar uma estrutura a partir desse diagnóstico psiquiátrico, neurológico, tá? Então, vamos ler mais um pouquinho? Voltar para o texto? Então, é isso. Fiel a esse aspecto da teoria freudiana, Lacan, segundo a apresentação de Michele Romão Faria, teria encontrado um caminho semelhante ao postular a independência relativa entre sintoma e estrutura clínica. Há fetiche e delírio na neurose. Ideias obsessivas podem acontecer em uma estrutura histérica. Uma fobia pode prescindir da apresentação clínica de um sintoma fóbico. Isso representaria uma separação inédita entre o fenômeno psíquico e patologia. O diagnóstico torna-se, assim, um diagnóstico do tipo de desejo, do modo de relação ao grande outro, da qualidade da divisão do sujeito e até mesmo da gramática da fantasia. A regularidade clínica entre histeria e a presença de sintomas conversivos, a neurose obsessiva e a produção de pensamentos obsessivos, bem como a relação entre psicose e a produção de tipo alucinatório ou delirante, dependeria mais de uma contingência do que de uma necessidade estrutural. Esse é um ponto muito importante, pois evita que o raciocínio em curso do diagnóstico estrutural force a valorização de certos sintomas em detrimento de outros. Desconheço o caráter relacional dos sintomas tomados sob transferência e sobrevalorize a fenomenologia dos sintomas. Então, vejam, é exatamente o que a gente está conversando, percebe? Exatamente, sem tirar nem pouco, como a gente diz aqui, né? E daí, nesse sentido, nos ajuda e nos atrapalha, tá? Nos ajuda enquanto clínicos, mas nos atrapalha, por exemplo, nas equipes multi, nos atrapalha, às vezes, para conversar a respeito de discussões com outros profissionais. Nem sempre é tão fácil, assim, como vocês sabem, ser psicanalista, né? Ainda mais em meios que tem outras pessoas que não são psicanalistas. Mas um ponto importante do que traz aqui é dessa divisão mesmo, entre o que é uma apresentação, entre o que é ali um fenômeno e o que é uma estrutura, certo? E daí eu acho que é importante a gente pontuar uma coisa, que vai ser sempre a leitura da Michele aqui, né, tirando essa parte da apresentação, a leitura da Michele ao ler Lacan. Isso para nós também é muito rico, tá, gente? Porque uma coisa é o que o Lacan escreveu, e outra coisa é o que, por exemplo, o Alt leu da Michele, que leu do Lacan, a Eve leu da Michele, que leu do Lacan, e a Rafa leu da Michele, que leu do Lacan, e vocês também. Então a gente precisa ter essa referência também de quem falou isso, e de quem está falando isso, de quem leu. Sabe fofoca? A mesma coisa, mas quem disse, né? Quem disse, Berenice? Então é uma coisa importante para nós, né?
Mas vou continuar lendo aqui, para a gente poder pensar mais um pouquinho. O segundo grande ganho obtido pelo modelo estrutural é que ele permite prescindir de uma psicologia do desenvolvimento e uma compreensão evolutiva e eventualmente hierárquica dos sintomas ou de suas estruturas clínicas correspondentes. Uma concepção alternativa da temporalidade em curso na estrutura que enfatiza a retroação e o corte. É elegantemente trazida nesse ponto para mostrar como a teoria da constituição do sujeito em Lacan opera por meio de movimentos lógicos e não cronologias sucessivas, excluindo-se o finalismo adulto-excêntrico, a teleologia moral e a orientação normalopática que historicamente construíram a noção de normalidade. Peraí, tem gente chegando aqui. A teoria das estruturas nos encaminha para uma combinação de anormalidade generalizada, na medida em que o objeto A perturbaria a ideia de construção de um sujeito capaz de escapar ao mal-estar e à castração. A pergunta que ele faz tem relação com a normalidade, lá que eu disse para vocês. Não há, portanto, dedução do patológico a partir de um desenvolvimento ótimo das faculdades mentais ou do funcionamento psicológico, achei que era patológico, na qual se poderiam inferir desvios, paralisações, regressões ou suspensões. Tais processos seriam imanentes a uma teoria freudiana da pulsão e seu correlato lacaniano em termos de linguagem, perda de significação e retorno de gozo. Então, não quero ser repetitivo, né, gente, porque já está escrito aqui, mas eu não sei, como eu imagino que o grupo é bem heterogêneo, a gente vai dando umas pausas e apontando algumas questões, talvez para algumas pessoas fique assim, nossa, mas a gente já sabe, outras pessoas não vão saber, tem coisas que vocês vão falar que a gente também não sabe, né? Mas aqui o Christian está trazendo o quê? A segunda importância, então a primeira é deslocar fenômeno de estrutura. Na minha opinião, é isso que ele trouxe, né? Ou sintoma, como ele diz, de estrutura. Mas eu acho que fenômeno é mais interessante até. Então a gente pode encontrar, por exemplo, pacientes, né, analisantes obsessivos que convertem, né? Acho que é isso que ele quer dizer. A conversão não configura uma histeria. Eu lembro de um grupo que eu fiz com a Flamarion, com a Mariana, em que existia um caso, não vou falar nada a respeito do caso, mas só pontuando isso, era um caso em que tinha alucinação, tinha delírio, e era um fenômeno presente no caso, mas era o único fenômeno que trazia uma suspeita, assim, de uma estrutura psicótica. O restante todo, como a Eve falou, da articulação de elementos fixos ali do caso, trazia uma ideia de uma neurose. Então, no fim das contas, a gente fez ali no final da construção do caso uma hipótese, uma aposta em neurose. E o analisante teve ganhos com isso depois, né? Então, vejam, era um caso de alguém alucinando e delirando, mas que dentro da nossa leitura lacaniana daquele grupo, naquele momento, a construção dele foi de uma hipótese neurótica. Então, vejam que interessante, né? E o segundo ponto que ele está falando é o que a Eve já cantou a bola para nós, né? Então, dá a ideia de uma constituição desse sujeito. Ou seja, não nos interessa tanto a questão do tempo no sentido imaginário, né? Esse tempo, o que seria o tempo imaginário, gente? Por exemplo, quando a gente diz que a gente vai se encontrar no dia 20 de janeiro, às 8 horas aqui, a gente está fazendo um acordo imaginário. Olha a importância do imaginário, né? Então, assim, a gente está fazendo um acordo imaginário de que a gente vai estar aqui na terça-feira, dia 20, às 8. Porque a ideia de tempo no sentido imaginário é justamente do comum, de tentar fechar. Então, quando a gente tenta pensar numa lógica do comum, a gente está pensando imaginariamente. E a ideia de um corte, né, o que seria um corte? Do mesmo jeito que o tempo imaginário é o tempo do relógio, no sentido da divisão, das horas, dos minutos e dos segundos, dos meses, o tempo do real seria o tempo do nascer e do morrer,
E o tempo lógico, no sentido que a gente trabalha, inclusive na sessão muitas vezes, né, o corte lacaniano, que vocês devem já ouvir falar, ou a ideia do corte no sentido aqui das constituições dos sujeitos, se trata do tempo enquanto simbólico. Então, a gente tem tempo real, tempo imaginário e o tempo simbólico. O corte é um tempo simbólico. Então, quando a gente está falando de estrutura clínica e de constituição do sujeito, a gente vai pensar que esse sujeito não se constitui a partir do tempo lógico, no sentido imaginário, desculpa. A gente vai dizer que ele vai se constituir a partir do tempo lógico, no sentido simbólico, tá? Que é a partir de cortes. Então, uma pessoa se constitui, enquanto sujeito, a partir de cortes, a partir de tempo simbólico, certo? Podemos seguir mais um pouquinho? Alguém quer falar? Não? Então, beleza. Na cuidadosa reconstrução realizada por Michele Román Faria, da interpretação lacaniana da teoria das negações em Freud, o que se concentra no período que vai do seminário 3, sobre as psicoses, de 55 a 56, até o seminário 6, sobre o desejo e sua interpretação, de 58 a 59, as estruturas clínicas são inferidas a partir da posição entre afirmação, Beyerhold, e não afirmação, Verwerfung, e no primeiro caso, a afirmação simbólica da castração abre uma segunda alternativa entre recalcamento neurótico, Verdrango, ou desmentido perverso, Verleugmann, restando para o caminho indicado pela não afirmação a formação das psicoses. Sintoma propriamente dito, fetiche e alucinação performam dessa maneira as três estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Para quem quiser, depois posso mandar para vocês esse esqueminha aqui, que é um esquema da Michelle mesmo, tá? Não é meu não, só está no slide. Que é um esquema da neurose, psicose e perversão, que é justamente esse que a gente está lendo aqui agora. Tá? Vocês estão... Não sei se apareceu aí ou não. Não, né? Ah, obrigado, Apareceu gente. agora. Obrigado. Então, depois posso mandar um print, porque eu acho que vai nos ajudar, assim, um certo guia, sabe? Para a gente poder ir pensando. No próprio livro também tem, mas eu acho que é legal a gente ter, assim, na palma da mão, sabe? Uma coisa ali meio pronta. Então, a gente já tem duas, três coisas para mandar. O vídeo da Michelle lá, o outro que a Kelly mandou aqui para gente, e esse daqui também. Depois me cobrem lá, tá bom? Em algum lugar. Bom, deriva disso uma segunda linha de partilha estrutural duplamente composta da alternativa entre mito, narrativa e fenomenologia. De um lado, e estrutura e distinção real, simbólica e imaginária, de outro. Ah, desculpa, eu li errado, gente. Então, de um lado, mito, narrativa e fenomenologia, e do outro lado, real, simbólico e imaginário. A teoria dos juízos, tematizada por Freud em seu texto sobre a negação, portanto, é o ponto de partida para uma releitura tanto das teorias dos juízos quanto da sua relação com a existência. Com isso, Lacan teria extraído o núcleo fundamental do complexo de Édipo freudiano, reduzindo-o ao complexo de castração, sendo a afirmação da realidade simbólica da castração seu juízo crucial. O mito, datado historicamente contingente, bem como sua variedade cultural, representam figurações imaginárias, dotadas de uma temporalidade imaginária e de uma captura pelo significado que fornecem apenas a carne e a matéria para a forma temporal da estrutura. Nesse ponto aqui também acho que é importante pensar que existe um livro também que a Michelle tem, que se chama Lacan, esqueci o nome do livro, Constituição do Sujeito e Estrutura Familiar, lembrei, deu um branco. Esse livro, ela vai falar basicamente do seminário 4, do seminário 5 e da Constituição do Sujeito.
E para mim, pelo menos, o que mais torna rico esse texto, por mais que tenha coisas lá que eu fico assim, meu Deus, não acredito, né? Não acredito nisso. Tem coisas que eu faço assim. Mas tem coisas lá que eu acho muito interessantes e que o que eu gosto mais é que ela faz uma virada da leitura, vamos dizer assim, ambiental, que é aquela coisa que alguém chega e diz assim, tá vendo essa criança, mas também olha como eles são, olha como esses pais são. Duvido que vocês não tenham ouvido isso na vida de vocês, né? Ah, e na hora que chega o familiar, na hora que chega o pai, alguém já diz assim, mas olha esse pai, olha essa mãe. Lógico que essa criança ia ser assim, né? E a partir da leitura estrutural da Michelle, e desse livro também, ela vai fazendo uma virada, que eu acho que é um pouco do que o Christian está falando aqui também, da temporalidade imaginária, dessas coisas, ela vai fazer uma virada para a criança, então da posição da criança, e do que essa criança vai fazer com o que acontece com ela, vamos dizer assim. E é uma interessante essa leitura, porque vai fazer a gente conseguir olhar, por exemplo, por que irmãos gêmeos, vamos dizer assim, são diferentes em estrutura, às vezes, né? Por que eles não são iguais, sendo que são os mesmos pais? Né? Porque é isso, existe uma experiência, né, de constituição do sujeito que é diferente para cada um, né? Então, continuando. É o significante, portanto, com suas propriedades fundamentais de negatividade, diferença e combinação arbitrária, que define a estrutura como cortes que retroativamente criam a ilusão de um ser de necessidade e a fantasia de uma demanda que teria sido satisfeita, sempre segundo a figuração mítica desprovida de existência simbólica. A função de nomeação e de indução metafórica, representada pelo nome do pai, separa-se assim de toda e qualquer personagem social, permitindo entender como as estruturas clínicas independem até mesmo da diversidade de estruturas elementares ou complexas de parentesco. Aqui ele está falando basicamente do livro, desse livro que eu estou comentando com vocês. Depois eu mando qualquer coisa, a foto do livro lá também. A Kelly comentou aqui, ó. Deixa eu ver. Quando você falou, eu lembrei que ela fala isso no livro preto. Ah, sim, também. Existe mesmo esse outro livro, Introdução à Psicanálise, O Lugar dos Pais. É mesmo, vou mandar a capa deles para vocês lá, para vocês darem uma olhadinha, beleza, gente? Quem não conhece ainda, quem quer se aproximar, tá bom? Muito bom, Kelly, obrigado. Pode falar, pode falar. Não, só que eu ia falar que com relação a isso, ela tem um vídeo desse livro, O Lugar dos Pais, né? Ela tem um vídeo lá no YouTube também, que ela fala sobre o livro, e aí é interessante porque ela cita essa questão que ela escreve no livro, né? Sobre aquela nota à criança do Lacan, né? Ali nos outros escritos, quando Lacan escreve nota à criança, ele fala que a criança responde do que há de sintomático na estrutura familiar. Então, tem algo da criança, como a criança responde, né? Algo propriamente dela, né? Tem sim relação com os pais, mas também tem algo que é da criança, que é isso que você está falando, né? E aí esse vídeo dela também é bem interessante, que ela fala justamente desse livro que ela escreveu, né? Sim, sim. É um encontro que ela faz, né, em algum fórum, alguma coisa assim a respeito de criança. É muito bom mesmo, eu gosto também. Então, temos várias referências aí, gente. A gente vai criando uma listinha lá para colocar. Eu acho que a gente pode colocar até na descrição mesmo do grupo, sabe? Que daí fica fixo, né, em um certo lugar ali para vocês. Como é grande a descrição, a gente vai colocando ali depois, tá bom? Mas podem ir falando. Bom, então aqui ele está descrevendo basicamente esses dois livros, né? Eu acho que ele deu uma estudadinha aí para escrever a introdução, né? O pai, então, o pai só pode ser niticamente um animal, o que confirmaria o totemismo freudiano, mas agora em uma chave significante capaz de explicar a necessidade e regularidade desse mito e não ser explicado por ele. A concepção estrutural do mito é fundamental para entendermos que a decisão-chave das estruturas clínicas não depende apenas do nome do pai, mas também da posição do falo no campo do grande outro. Vários termos aqui, né, gente? A gente vai entrar neles no livro, tá? Vamos devagar, vamos segurar a franga aí. Sendo o falo esse indexador
da negatividade da castração, capaz de se ligar imaginariamente a qualquer objeto, até mesmo uma parte aleatória do corpo, mas também de se articular com o objeto A no fantasma de cada sujeito. Disso se deduz que as estruturas clínicas não são patologias, no sentido trivial do termo, mas modos de produção e de sustentação da significação. Devo retomar o que a Eve falou. Modos de ser no mundo. Né? Basicamente é isso. Modos de ver e viver a realidade. Então, uma estrutura, uma articulação de elementos fixos, em que essa pessoa vai nomear uma certa realidade a partir disso. Tá? O falo amarra, enoda, reúne ou segmenta o sentido a partir da necessidade da cadeia significante. Portanto, é da relação entre sujeito e significante que se deduzirão as relações entre o sujeito e o grande outro, entre castração e desejo, entre desejo e demanda, entre desejo e gozo. As reinterpretações sucessivas da posição do falo permitem redescrever os os tempos do complexo de Édipo, sem recorrer a figuras personológicas. Um ponto de grande originalidade nesse livro consiste precisamente na articulação entre estruturas clínicas e o manejo consequente da interpretação. Dessa maneira, a autora se afasta do uso direto da teoria das estruturas clínicas como uma forma de psicopatologia classificatória. Ou seja, o uso do diagnóstico estrutural possui uma finalidade clínica específica, que é conduzir e orientar as estratégias de intervenção na direção do tratamento. Isso é muito importante, porque o que acontece? Não necessariamente que a gente vai esperar ter uma definição, uma formalização, uma construção do caso, uma aposta certeira, né, que não existe, de que existe uma estrutura neurótica, psicótica ou perversa para fazer manejo, mas que o nosso manejo, a partir da nossa hipótese, muda. Então, a gente muda manejo, não é a mesma coisa. Né? Por isso que tem diferença, inclusive. Inclusive, eu ainda faço uma aposta até maior. Existe uma importância muito maior nossa da gente conseguir ter uma noção se é uma Verwerfung, ou, desculpa, ou uma Beharrung ou uma Verwerfung, ou seja, ou uma afirmação ou uma não afirmação, ou até uma neurose, psicose, perversão, do que se é uma neurose histérica ou uma neurose obsessiva, na minha opinião, tá? Então, é mais interessante que a gente tenha uma noção se é neurose, psicose ou perversão, ou pelo menos se é uma afirmação simbólica ou não há afirmação simbólica no caso, do que uma outra coisa, né? Então, se a gente for reduzir como se faz no molho, né? A gente vai pensar que é mais interessante para nós que se existe ou não uma afirmação simbólica da castração, no caso. É a primeira coisa. Bom, a incidência diferencial da interpretação é trazida com muita clareza comparativa, indicando com exatidão a importância do manejo clínico tanto da angústia quanto da mudança de posição do sujeito, como horizonte condicionado pela aceitação das condições impostas pelos limites estruturais, mas também do campo de liberdade tático. Com isso, a centralidade dos sintomas acaba sendo deslocada para a importância da posição do sujeito diante do desejo da falta e do grande outro. Posição que pode ser alterada pelo corte e pela rearticulação significante. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Não? Então deixa eu tomar uma água e a gente continua. E o sono melhorou ou piorou? O meu melhorou. Às vezes dá uma piorada no dia, né? Mas agora melhorou. Então vamos lá. Página 12, tá? Para quem está perdido. Portanto, as estruturas clínicas referem-se a tipos diferenciais de desejo, por exemplo, insatisfeito na histeria, impossível na neurose obsessiva, prevenido ou precavido, né, na fobia.
reduzida à vontade de gozo da perversão, ou as formas específicas de defesa estruturante, como o recalque na neurose, a foroclusão na psicose, ou o desmentido na perversão. No entanto, essas diferenças parecem induzir um isoformismo dentro de um mesmo nível estrutural e uma homotopia entre diferentes ordens de estrutura. Eu não sei o que significam essas palavras. Vocês sabem, gente, o que é isso? Isomorfismo, homotopia. Vamos dar uma olhada? Não sei se alguém está vendo já aí ou não. E aí, acharam? Isomorfismo eu achei referente a características de minerais de composição diferente, apresentam uma estrutura ou forma igual ou variando continuamente. Uhum. Eu achei que um pouco diferente, mas acho que é a mesma coisa, ó. Refere-se a uma correspondência exata entre duas estruturas, indicando que, embora possam parecer diferentes, elas compartilham a mesma forma ou propriedades fundamentais. Uhum. Acho que tem. Então, ó, no entanto, essas diferenças parecem induzir a. Eu acho que é isso que vocês falaram mesmo. Acho que as duas coisas têm sentido, né? E essa homotopia, alguém viu? Vocês estão muito tímidos, gente. Só nós e a Kelly aqui hoje. Vamos tirar essa vergonha. Vamos passar óleo de peroba nessa cara, senão. Então vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Homotopia. É um conceito fundamental na matemática, especificamente na topologia, que estuda a deformação contínua de objetos ou funções, em espaços topológicos como se fossem elásticos, sem quebrar ou rasgar. Tá. Diga, Ana, pode falar. Tá mudo? Tá silenciada e não por nós. Vai lá. Ai, é automático, né? Tem um termo aqui da homotopia para psicologia que eu vi, que é na psicologia, quando abordado sobre a perspectiva psicanalítica e teórica, refere-se frequentemente a uma leitura topológica da estrutura psíquica, conectando com conceitos de Freud e Lacan, embora também possa aparecer no contexto de discussão sobre homossexualidade e homofobia, interpretações clínicas de certas abordagens. Mas acho que quando tem essa junção da teoria de Freud e Lacan, tem isso. Sim. A Larissa colocou aqui, o Dunker é terrível. É verdade, gente, também acho, viu? Então, ó, no entanto, obrigado, viu, gente? Essas diferenças podem induzir, então, a essas características que vocês leram dentro de um mesmo nível estrutural e essa outra questão que vocês também trouxeram entre as diferentes ordens de estruturalidade. Vou continuar para ver se a gente entende um pouco melhor. E ele vai continuar falando, ó, no entanto, isso não acontece perfeitamente, pois neurose e perversão possuem isomorfismos diferentes da acepção de estrutura da psicose. Também, quando passamos para o nível dos tipos clínicos, então histeria, neurose obsessiva e fobia, não são homotópicos com esquizofrenia, paranoia e melancolia, ou com fetichismo, sadismo e masoquismo. E ainda quando olhamos o plano dos sintomas, constatamos que nenhum deles é estrutural específico e que podem existir angústias ou inibições referidas a qualquer tipo clínico e qualquer estrutura. Só vou trazer aqui opa, meu mouse resolveu parar. Então, ó, vamos pensar aqui o quadrinho, vai aparecer já já para vocês aí. O que eu estou entendendo do que ele está dizendo é que, assim, vamos pensar que a gente tem a castração, certo? Então, a gente ou vai ter a Beyerung, que seria uma afirmação simbólica dessa castração, ou a Verwerfung, que seria uma não afirmação simbólica da castração. Então, a gente vai ter, a partir disso, o que eu costumo brincar, né, para ficar mais pedagógico, vamos dizer assim, a gente vai ter recalque ou denegação, que são mais próximas, mais irmãs, vamos dizer assim,
da afirmação simbólica. Eu não consigo ter um recalque ou um desmentido sem a afirmação simbólica da castração. Do mesmo jeito que eu não consigo ter uma foraclusão, que é justamente o quê? A, a, a não afirmação simbólica da castração. Então, neurose e perversão são mais irmãs e a psicose é mais prima dessas outras, entende? Então, a psicose é diferente da neurose e da perversão. A neurose e a perversão são mais próximas. E, além disso, ele vai dizendo, então, que a gente tem isomorfismos aqui, né? Ó, ele vai dizendo aqui, também quando passamos para o nível clínico, né, em cima, desculpa. No entanto, isso não acontece perfeitamente. Então, não acontece um isomorfismo perfeito, pois neurose e perversão possuem isomorfismos diferentes da acepção de estrutura da psicose. Então, a gente tem isso aqui diferente disso, por mais que tenha uma possibilidade das pessoas tentarem imaginar que seria isso. E, além disso, ele vai dizer que dentro da estrutura neurótica, existe o quê? Histeria, obsessividade e fobia. Então, não é toda neurose que é igual, e não é toda neurose, psicose e perversão que também é igual. Elas são diferentes. Por mais que, daí retomando o que a Eve falou, os elementos fixos estejam lá. Existem elementos fixos, mas isso não significa que eles estejam articulados da mesma forma, né? Vou desligar aqui a apresentação. Alguém levantou a mão, não sei quem. Tainá, pode falar, Tainá. E dá para a gente pensar também que um sintoma não é suficiente para fechar uma estrutura, né? Assim, tem delírio, então é tal coisa. Apresentou isso, então, certamente uma neurose obsessiva. Um sintoma não define uma estrutura. Exatamente, perfeita. Porque um sintoma é, mais uma vez, um elemento, né? Então, a gente vai precisar ler o conjunto de elementos, pensando matematicamente, né? O conjunto de elementos e quais as articulações desse conjunto, onde que eles estão posicionados nesse discurso. Olha que simples o que a gente faz, né, gente? Mas a gente só conversa, né? Não é? Vocês só conversam também? Porque para todo mundo eu só converso. Tá lá a gente fritando miolo, né? E a gente conversando. Bom, obrigado. Eu pensei da gente pausar para a gente poder se ver de novo na próxima quinzena. Não deixem de fazer os posts do coletivo, ajuda muito a gente quando vocês marcam a gente lá nos stories, tá? Estou muito contente também que vocês estão aqui e com a câmera ligada, como a Eve e a Rafa tinham comentado no comecinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de ler junto com vocês. Foi diferente de ler sozinho no sofá. Espero que seja também. E vou desligando meu microfone para a gente se encontrar na próxima quinzena, tá bom? A Eve quer comentar, a Rafa também? Fiquem Era à vontade. só para reforçar isso que mandaram aqui no chat, os encontros são quinzenal, então a gente se encontra dia 3, sim, Larissa, e com duração de 1 hora. Ai, gente, obrigado, até daqui, achei bonito eu falando até daqui a 15 dias, próximo, Alt, nossos encontros da próxima quinzena, então até a próxima quinzena para vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo para vocês, Tchau. gente. Tchau.